A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Meu querido irmão, há um tempo atrás eu ouvi um médico famoso, quando perguntado se ele acreditava em Deus, ele disse: Não, eu não acredito em Deus, eu estudei. Essa frase me deixou, de certa forma, um pouco revoltado, porque ela é muito preconceituosa e passa a ideia errada de que crer em Deus é ingenuidade ou falta de estudo. Isso não é verdade, né? Nós temos muitas pessoas de ciência, muitas pessoas inteligentes que creem em Deus, né? Aliás, a maioria das pessoas, elas creem em Deus. Para discutir a questão, eu gostaria de ler com você o Salmo de número 14. Abra sua Bíblia comigo lá no Salmos, no livro de Salmos, no Salmo número 14. Livro de Salmos, Salmos número 14. Diz assim a palavra de Deus. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para o filho dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará sempre, Jacó exultará, Israel se regozijará. Amém. Irmãos, a Bíblia nos mostra que a própria natureza, a própria criação, ela mostra que existe um Criador. Existe muita organização no mundo que nos cerca para que nós acreditemos que ele é resultado do acaso. Olha, a distância que a Terra está do Sol, ela é perfeita, porque outros planetas estão mais próximos ou mais longe, e aí a temperatura não seria adequada para o surgimento da vida. A Terra ela tem uma atmosfera que protege contra meteoro, né? Aqui tem oxigênio, tem água. Então, olhando apenas para essa simples organização, nós vemos que existe alguém que organizou as coisas que nos cercam. Existe muita beleza no mundo para que a gente também ache que não existe um Criador. E é isso que a Bíblia fala no Salmo 19, no versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Paulo, quando vai falar daqueles que não servem a Deus, e muitos não servem ao Deus verdadeiro, mas adoram ídolos, deuses feitos por homens, ele fala que a grandeza de Deus, o seu divino poder, está manifesto pelas coisas que foram criadas, mas os homens não quiseram lhe dar honra e glória. Na verdade, por trás do ateísmo existe um coração que quer viver um padrão de vida fora da palavra de Deus. Existe uma pessoa que quer viver em adultério, em fornicação, e que não deseja o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia impõe regras que ele não concorda, que ele não aceita, que ele acha errado, né? A não fé em Deus é um incentivo para que se pratique o pecado. Dostoiévski, um escritor russo, ele pôs na boca de um de seus personagens, porque lá na Rússia o ateísmo ele esteve no centro do debate, né? Porque lá se instalou um, um sistema político que defendia o ateísmo. Ele colocou na boca de um de seus personagens: se Deus não existe, tudo é permitido. Então muitas pessoas preferem negar a Deus porque desejam ter uma vida de pecado. Viu, meu querido irmão? E não é verdade que todo cientista é ateu. Recentemente, um pesquisador que realizou diversas descobertas na área do DNA, do genoma humano, declarou fé em Deus. E ele disse que se calou sobre essa fé, né? Ele disse que era ateu e quando começou a estudar, ele passou a crer em Deus. Ele se calou sobre essa fé para não
trazer sobre si o preconceito da academia, né? Porque muitas pessoas têm um preconceito no meio acadêmico com a pessoa que declara fé em Deus ou que é religiosa. Outros cientistas famosos que eram até cristãos também existiram. Eu posso citar alguns. Eu só não vou citar mais, talvez por falta de conhecimento, mas quem conhece de ciência deve conhecer muito, muito mais. Isaac Newton, o maior físico de todos os tempos, ele era criacionista, cria em Deus. Ele escreveu até sobre teologia. Disse que uma vez ele fez uma grande maquete do sistema solar e um amigo ateu chegou e falou: quem fez essa maquete? Ele falou: ninguém, ela foi se organizando sozinha. Aí o amigo falou: mas que grande bobagem, alguém fez. E ele disse: olha, se você crê que o universo é obra do acaso e o universo é muito mais grandioso que essa maquete, por que você não crê que essa maquete também é obra do acaso? Posso citar também Blaise Pascal, que foi o homem que criou a primeira calculadora. Ele cria em Deus, né? E aliás, ele criou até um argumento para aqueles que não acreditam em Deus. Ele disse o seguinte: olha, se você que não acredita em Deus, devia fazer uma aposta. Porque se você viver como se Deus existisse e ele existir, você ganhou a eternidade, você tem muito a ganhar, você ganhou a vida eterna. Agora, se você viver como se ele não existisse, você perdeu a eternidade. Então é melhor viver como que se Deus existisse, como que se você vai dar conta para ele do que você faz. A Bíblia está repleta de momentos em que Deus trouxe juízo aos homens. Nós vamos prestar conta a um Deus de todos os atos que fazemos através do nosso corpo. No dilúvio, Deus trouxe juízo porque os homens eram maus. Em Sodoma e Gomorra, Deus trouxe juízo. E a Bíblia nos fala que Deus vai trazer juízo sobre esse mundo através da grande tribulação. Fala também que Deus reservou um dia para julgar todos os homens. Então nós temos que realmente atentar para isso e crer em Deus. Crer em Deus é uma opção plausível, né? É algo que nós podemos sim acreditar e que faz parte do raciocínio humano e é fruto sim de uma mente inteligente. Para aqueles que dizem que a nossa fé é como se fosse uma fantasia, um mito, uma história mentirosa, eu quero ler o que Pedro fala sobre aquilo que os apóstolos narram no Evangelho. E ele fala que não é fantasia, que ele mesmo presenciou tudo que está ali escrito, né? Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16. Você vai lá no finalzinho da sua Bíblia e você vai achar. 1 Pedro 1, 16. Diz assim. Não é 1 Pedro, perdão, é 2 Pedro 1, 16. Diz assim, não, 2 Pedro 1, 16. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, o versículo 16. Diz assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Pedro não está falando de coisa que ouviu, não. Está falando de coisa que ele viu. Ele viu Jesus sendo transfigurado e uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado. Podemos ainda dizer, irmãos, que a geografia e a história não é um problema para a Bíblia, porque os lugares que a Bíblia cita existem, né? Muitos já foram encontrados.
A dificuldade da arqueologia é porque eles destruíam uma cidade e construíam outra em cima, então muitas vezes é difícil de achar tudo, né? Mas a Bíblia tem comprovações históricas, geográficas, então você não está crendo numa fantasia, numa mentira, não aceite esse argumento, porque ele não é verdadeiro. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Coloque diante de Deus seus problemas, suas necessidades. Senhor Deus, te agradecemos porque tem nos dado fé. Continua colocando fé no nosso coração. Nos ajuda nos nossos problemas, nos livra do mal, perdoa os nossos pecados. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.